Nesta segunda videoaula, para os formandos e para as formandas, eu, professor Marcelo Galvão, gostaria da continuidade ao assunto que constitui a terceira parte da disciplina Metodologia, tanto da investigação em psicologia positiva deste curso de pós-graduação em psicologia positiva. É com muita satisfação, muito prazer, muito gosto, eu volto a interagir com vocês nesta forma de videoaula. O tema de hoje, da aula de hoje, trata-se dos principais problemas que nós, pesquisadores com alguma experiência, encontramos, detectamos nos nossos alunos, quer de graduação, quer de pós-graduação, no que diz respeito à escrita de trabalhos científicos. O objetivo desta videoaula é, primeiramente, apresentar para vocês e discutir os principais problemas na escrita de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, né? Queremos enfatizar aqui os trabalhos, portanto, de conclusão do curso. Vocês já viram na disciplina, certamente, que a pretensão final da disciplina é que vocês tenham todas as condições necessárias e suficientes para realizarem a contento o trabalho final. O conteúdo da metodologia desta disciplina não só será importante para vocês no âmbito, particularmente, deste curso, como provavelmente o será em outras atividades relacionadas a trabalhos finais do curso. Gostaríamos também de eleger como outro objetivo, gostaria de falar que é exercitar a análise da escrita de trabalhos científicos. Mesmo que vocês já tenham passado pela disciplina de metodologia, certamente passaram por ela, porque já fizeram a graduação, não é? Nunca é demais falar deste assunto, porque para quem já tem alguma experiência, o nosso objetivo, que o objetivo da disciplina é exercitar a prática da escrita de trabalhos científicos. Também um outro objetivo é sensibilizar os formandos e as formandas a estarem atentos e atentas em relação a esses problemas que nós comumente detectamos e esperamos que, com isso, estejam em condições de superar os problemas no ato da elaboração propriamente dita dos projetos de pesquisa, investigação, como dizemos aqui no Brasil. Vejam, caminhar é caminhar que se encontra o caminho. Os americanos, os norte-americanos são práticos, no sentido de dizer que a gente aprende fazendo. Então, gostaria de enfatizar isto aqui. A prática do exercício da escrita é um fator que certamente tem um peso muito grande na, ah, no, na aprendizagem efetiva do escrever científico. Também eu gostaria de, já neste próximo tópico, dizer que escrever trabalhos científicos não é um empreendimento fácil, não se aprende do dia para a noite, é uma aprendizagem contínua, porque o treinamento é exigido continuamente. Eu, quando cheguei ao Brasil para fazer o curso de graduação em psicologia, eu trouxe comigo uma maneira muito particular de escrever, uma maneira prolixa de escrever, né? Assim que eu fui formatado no liceu, mas aqui tive que aprender a ser objetivo, aprender a escrever com precisão. E vamos falar exatamente de alguns aspectos importantes para o escrever científico, que começa com objetividade. O trabalho científico tem que ser objetivo. Nós, ao elaborarmos um artigo científico, ou elaborarmos um projeto de pesquisa ou investigação, precisamos necessariamente despir-nos, desnudar-nos da subjetividade. É preciso também ter clareza naquilo que nós escrevemos, quer em projeto, quer em artigo científico. Não haver, para que não haja confusão alguma, clareza na codificação da informação, para que o leitor tenha clareza na sua decodificação. É preciso também que haja simplicidade. A linguagem científica é uma linguagem simples, ela não é rebuscada, não é cheia de, não pode ter floreados. Isso é esperado de uma linguagem comum, linguagem cotidiana, ou então linguagem própria das chamadas literaturas não científicas, isso é comum. Mas no trabalho científico é preciso que haja simplicidade. Eu digo sempre para meus alunos, escrevam de uma forma simples, com, né,
sujeito, predicado, complemento direto, né? De forma muito clara. A simplicidade, ela é uma virtude, né? É uma virtude. E se nós devemos dizer de uma forma bem simples alguma coisa que queremos transmitir, por que é que não vamos complicar essa forma de dizer? Também um outro aspecto, e eu vou falar isso de forma mais detalhada mais adiante, é a parcimônia, que é um aspecto a ser considerado no escrito de trabalhos científicos. Aqui eu vou contar um fato, uma leitura que eu fiz de um livro em quadrinhos há muitos anos. Eu gosto de trazer para os meus alunos este exemplo, embora seja um exemplo que nos causa, é, que nos faz rir, né? É hilárico, né? Mas eu sempre gosto de trazê-lo para meus alunos ao falar sobre esse assunto. Uma vez, um comprador passou numa feira e encontrou algo que o chamou a atenção. Um feirante tinha uma placa escrita na banca de frutas. A placa dizia assim: aqui vendem-se frutas frescas. Evidentemente que chamou a atenção. E o comprador, né, o cliente, né, disse para o feirante: se me permite, eu gostaria de ajudá-lo, porque o senhor fez uma coisa interessante, que é trazer uma placa com essas informações. Não vejo nenhum feirante aqui com essas informações, mas o que está escrito aqui está a mais. Eu posso ser mais econômico? Eu vou retirar aquilo que eu acho que é preciso ser tirado. Muito bem, teve autorização e começou. A palavra aqui está a mais, porque o senhor não vende frutas em outro local, o senhor vende aqui, então vamos tirar. A palavra vende-se também está a mais, porque o senhor não está dando essas frutas para ninguém, não empresta, não dá, não oferece, o senhor vende. Então, esta palavra está a mais, retirou. Frutas, também é uma palavra que está a mais, porque o senhor não vende outra coisa, né, outro produto alimentar, não seja frutas. Então, está a mais e é desnecessário. Retirou. Frescas. O senhor não vende frutas estragadas. A gente olha para a sua laranja, para a sua maçã, para o seu abacate e vê que a casca indica que as frutas são bem fresquinhas, dá vontade de comprar. Então, o senhor está usando uma palavra desnecessária. Eu vou tirar a palavra frescas e retirou. O feirante, evidentemente, ficou aborrecido, porque ficou sem uma placa de comunicação e o comprador teve que fugir para não ser punido. Bom, é um exemplo que nos faz rir, mas é interessante porque permite-nos refletir sobre aquilo que nós chamamos de parcimônia, e veremos isso mais adiante. Parcimônia tem a ver com economia. Se eu preciso dizer um assunto em termos científicos usando 10 palavras, por que eu uso 15? Por que eu uso 20? Por que eu uso 30? Não é? Então, usar palavras a mais não é econômico, não é parcimonioso. A literatura científica, caros formados, caras formadas, é diferente, completamente diferente da literatura comum. Nós não vamos encontrar na literatura científica poesia, né? Não vamos encontrar rima, não vamos encontrar beleza, né? Rítmica, não vamos encontrar nada disso. Porque a literatura científica, ela é uma literatura seca e ela é feita exatamente com um objetivo diferente do que a literatura em geral ou qualquer escrita qualquer trabalho escrito no senso comum. É, muito bem. Nós precisamos, portanto, considerar que escrever textos científicos é algo extremamente difícil, mas que é passível de ser aprendido. E é importante é, que nós tenhamos em consideração textos científicos, porque o texto científico permite descrever os fenômenos que nós estudamos, não é? Descrever como eles ocorrem, descrever por que ocorrem, portanto, quais são os fatores causadores do fenômeno e ainda terem atenção quais são os efeitos que decorrerão, portanto, dos fenômenos, ou seja, as consequências. Outro aspecto dessa importância tem a ver com o fato de que o texto científico, ou os textos científicos, comunicam, permitem que os pares entrem em comunicação, não é? Permite que haja comunicação entre pares de uma determinada comunidade científica. Todas as comunidades científicas têm um aspecto peculiar que é os seus jargões, né? Os termos que são usados naquela comunidade, né? E isso é interessante porque permite que essa comunidade, os membros, possam interagir, não é? Então, daí que
a linguagem científica deve ser utilizada e, particularmente, linguagem de cada comunidade científica. Por exemplo, nós em psicologia temos os nossos jargões, né, que os físicos não têm, não é? Que os geólogos não têm, etc. Então, os economistas não têm, não é? Então, cada comunidade científica tem o seu jargão próprio, o seu jargão característico. É, Na elaboração de trabalhos científicos, a nossa experiência relativa ao longo de vários anos de ensino, de pesquisa, né, de investigação, a experiência nos mostrou que é comum, é muito frequente encontrarmos os nossos alunos, quer de graduação, quer de pós-graduação, cometendo erros, não é? Erros que deveriam ser evitados, erros na escrita de trabalhos científicos. Então, eu vou falar para vocês aqui do início ao fim de um artigo científico, os locais, desde o início até o final, onde nós detectamos de forma muito comum, muito, portanto, muito frequente esses erros. Comecemos com o resumo. Evidentemente que aqui quero dizer que o resumo não é necessariamente a parte inicial de um artigo. Existem casos em que o resumo é feito, é colocado lá no final. Até porque, na prática, o resumo é a última coisa que se faz quando se escreve um artigo científico. Porque o resumo tem que refletir todo o trabalho. Então, não adianta eu escrever um resumo se eu ainda não fiz a introdução do meu artigo, se não fiz, descrevi o método, se não descrevi os resultados, né, se eu não fiz a discussão, né, do trabalho. Então, recomenda-se que o resumo seja feito realmente após o final do trabalho. Só que, normalmente, ele é apresentado no início. Por isso, estou falando dele agora como a primeira parte, não necessariamente, mas como a primeira parte do trabalho científico. O resumo tem o seu correspondente em inglês, que é o abstract. O resumo é um pequeno artigo. Eu sempre digo para meus alunos que o resumo é um artiguinho, é um pequeno artigo, porque ele contém todas as partes de um artigo científico de uma forma muito condensada. E ele tem que ser bem escrito, porque, se for bem escrito, ele promove, né, a vontade de o leitor ler o artigo como um todo e não parar. Não é? O resumo, bem feito, ele é atrativo, porque convida o leitor a realmente ler o trabalho. Mas ele, como eu disse, contém todas as partes do trabalho, só que de uma forma condensada, muito condensada mesmo, tanto é que, normalmente, o resumo é uma página, raramente é mais do que uma página, não é? E ele contém todas as partes do artigo, embora se recomende não utilizar títulos ou subtítulos no próprio resumo. Muito bem. Eu vou disponibilizar para vocês, antes de vocês, inclusive, terem acesso a esta videoaula, todo o material necessário para compreender este assunto. E este texto aqui é um trecho de uma dissertação de mestrado que eu tive muito prazer de orientar na Universidade de Cabo quando lá estive, colaborando na cooperação internacional. No ano de 2012, o trabalho foi desenvolvido por um comandante da polícia, hoje talvez esteja na reforma, que é Augusto Andrade Mendes Teixeira, um trabalho muito interessante que ele fez, vocês terão acesso a ele, e então não vou ler o resumo em função do tempo disponível para esta videoaula, mas terão acesso ao texto e entenderão, portanto, melhor este assunto. Mas eu gostaria de utilizar este resumo para mostrar para vocês que o resumo é uma parte de um artigo que contém, de fato, todas as seções do artigo. Por exemplo, vocês estão vendo aí nesse resumo que é uma parte do texto que está em azul. Esta parte é a introdução. É a introdução. É a introdução da dissertação. Há uma parte que está em verde, que é a parte do objetivo, não é? Há uma parte é, que está na cor vinho, não é? Essa parte fala, portanto, do método, não é? O caminho percorrido para se chegar ao fim, não é? A finalidade da pesquisa, não é? Que se quis realizar, e tem uma parte final mesmo, não é? Que está na cor lilás, que é parte dos resultados de discussão, e ao final desta parte do resultado de discussão, existe uma parte que nós destacamos aqui na cor preta, que trata das considerações finais. Isso é muito comum nos trabalhos em educação, falar de considerações finais, também nos trabalhos em psicologia.
autores que colocam conclusão. Muito bem, então vocês podem verificar, ao lerem este texto, que o assunto do trabalho como um todo está resumido nesta parte do trabalho científico. E, para uma melhor compreensão deste assunto, vocês terão uma tarefa que, desde já, digo para vocês fazerem, que com base neste texto também, que vocês terão acesso, né, vocês tentarem localizar as partes constituintes do resumo, que são, na verdade, as partes que integram o trabalho, é, que um outro mestrando em segurança pública realizou na Universidade de Cabo Verde, só que no ano de 2015. Muito bem. Este texto estará disponível para vocês. Muito bem. Então, quais são os erros que normalmente nós localizamos, né, nós detectamos nos nossos alunos ao tentarem escrever um texto científico? Os erros têm a ver com a falta de clareza ou a falta de omissões, ou as duas coisas, tá? Desde a introdução. A introdução, sim, é a parte inicial do trabalho científico, por isso é que é a introdução. E nós normalmente verificamos que os nossos alunos têm dificuldades em fazer a conexão devida, né, a interligação entre os parágrafos. Muitas vezes lemos uma introdução e não entendemos por que o parágrafo 2 é de um jeito, o parágrafo 3 é de outro jeito, não há conexão entre os parágrafos. É preciso ter esta ponte, essa conexão entre os parágrafos. Às vezes também acontece que na parte da introdução os alunos não conseguem preparar o leitor para aquilo que nós chamamos que é objetivo. O objetivo está dentro da introdução, né? Nós seguimos essa metodologia de que o objetivo esteja fazendo parte da introdução. Aqui estamos falando de artigo científico, por causa da economia, não é? Então, ao finalizarmos a introdução, precisamos preparar o leitor para o objetivo. Então, esta preparação, né, ela fica muito clara naquilo que chamamos de ponte, interligação entre, portanto, a parte final, o afunilamento, melhor dizendo, afunilamento para passar para o objetivo do trabalho. Às vezes também detectamos falta nos nossos alunos, falta de explicitação correta do problema de pesquisa ou investigação e a devida justificativa do problema. Ensinamos para os nossos alunos que quando nós escolhemos, elegemos um determinado problema, é porque queremos responder a este problema. Queremos encontrar resposta ou respostas ao problema. Colocamos o problema, às vezes, na forma de objetivo, às vezes colocamos o problema na forma de pergunta. Muito bem. A questão ou pergunta que nós queremos responder, ela tem que ser claramente posta, né? Qual é a questão que nós queremos responder, né? Como é que nós formulamos essa questão, ou esta pergunta? E por que escolhemos esta questão de pesquisa e não uma outra questão de pesquisa? Isso temos que dizer no nosso texto, ou no artigo que estamos escrevendo, certo? Também detectamos nos nossos alunos o problema que nós estamos aqui chamando de erros, de falta de clareza ou de omissões nos objetivos. Normalmente, dizemos para os nossos alunos que num trabalho científico tem que ficar claro qual é o objetivo que nós pretendemos alcançar. E ensinamos aos nossos alunos também que, normalmente, o objetivo geral, não é? Ele deve ser depois esmiuçado em objetivos específicos, porque quando nós fazemos isso, estamos permitindo que os nossos alunos tenham condições, em termos de clareza, quanto aos procedimentos a utilizar, os passos metodológicos a serem dados para responder à questão de pesquisa. Às vezes, os alunos não conseguem estabelecer a diferença entre o objetivo geral e objetivos específicos e não conseguem entender qual é a natureza de cada um deles. Aqui, novamente, eu trago o trabalho de Teixeira para vocês entenderem comigo um exemplo de um trabalho científico em que foi explicitado o objetivo geral e foram explicitados os objetivos específicos. O objetivo geral do trabalho aqui deste ex-aluno foi, um aspecto do objetivo geral do estudo foi caracterizar o perfil dos imigrantes da Guiné-Bissau, Nigéria e Senegal, em Cabo Verde, no período de 2006 a 2010.
Outro aspecto foi correlacionar a imigração e a criminalidade no período referido. Então, veja bem que este orientando utilizou dois aspectos caracterizadores do objetivo geral do trabalho dele. Transformou esse objetivo geral em específicos, em 4 objetivos específicos. Primeiro, realizar o levantamento de dados de identificação dos imigrantes e dados referentes à sua situação socioeconômica, especificadoras do gênero, faixa etária, estado civil, religião, grau de escolaridade, renda familiar, local de residência e tempo de permanência no país de acolhimento, no caso do Cabo Verde. O segundo objetivo foi verificar as razões da imigração. Terceiro objetivo foi analisar a forma de ocorrência das relações sociais entre os imigrantes e com os nacionais, e como percebem e expressam a sua relação com o crime. E, por último, verificar a evolução da imigração e da criminalidade em Cabo Verde na perspectiva de correlação de ambas, correlação estatística de ambas, no período de 2006 a 2010. Muito bem. Também nós encontramos comumente nos nossos alunos erros de falta de clareza e de omissões no método. Método, nós aprendemos desde cedo, eu aprendi ainda no liceu, que a palavra método significa caminho, é o caminho que se quer percorrer para se chegar a um determinado fim. Muito bem. O método é a espinha dorsal de um projeto científico e a descrição do método é crucial para nós entendermos o problema e entendermos, inclusive, os resultados da discussão do trabalho como um todo. Os nossos alunos, às vezes, têm problemas em informar de forma relevante os participantes da pesquisa, descrevendo, portanto, as variáveis relacionadas ao participante, como variáveis de sexo, idade, escolaridade, situação socioeconômica e outras. Tem dificuldades também em informar de forma relevante o ambiente físico em que a pesquisa se desenvolveu, isso é muito importante, é necessário, e inclusive também informar o ambiente social em que a pesquisa teve lugar. Muitas vezes também os nossos alunos têm falta de clareza na apresentação da hipótese ou das hipóteses, quando for o caso, porque nem sempre um trabalho científico exige a formulação de hipóteses, não é? Dependendo da tradição, ok? E os alunos têm esse problema. Vocês, revisitando o conceito de hipótese, sabem que a palavra hipótese é formada pelo prefixo hipo, tá? Que significa, portanto, significa insuficiente, não é? E tese, que é afirmação. Então, hipótese nada mais é do que uma afirmação. Então, a hipótese tem que ser afirmativa, tá? Só que é uma afirmação que terá que ser verificada pela pesquisa, né? Pela metodologia. Então, é uma afirmação que tem um caráter propedêutico, tem um caráter, tanto temporário, não é? E a pesquisa vai indicar se essa hipótese é plausível, se é verificável, ou se ou então se deve ser descartada. Muito bem. Agora, vejam, eu tenho aí um exemplo de hipótese, que é o seguinte: as condições do trabalho policial interferem no seu adequado desempenho como agente de segurança pública. É uma hipótese, uma afirmação, né? Temos aí uma afirmação dizendo que as condições de trabalho vão interferir ou interferem no desempenho. Muito bem. É uma hipótese. Agora, essa hipótese só será verificável, né, quando o procedimento, quando a metodologia for utilizada, demonstrar que sim ou que não, né? E outra coisa interessante é que vocês podem ver que nesta afirmação nós podemos localizar a variável que nós vamos manipular. Estamos fazendo aqui, tratando aqui de uma pesquisa em que nós manipulamos uma variável, nós chamamos de variável independente, e para verificar o seu efeito e o grau do seu efeito sobre o fenômeno em estudo, que é a variável dependente. Não é? Então, as condições do trabalho policial, vamos verificar se essas condições afetam o seu desempenho. É só, isso inclusive não precisamos nem criar condições desfavoráveis, é só verificar na literatura, né, nas pesquisas realizadas, se isso já aconteceu, tá certo? Mas se nós não tivermos acesso nenhum a uma pesquisa que demonstre isso, então podemos realmente
melhorar, verificar que condições um determinado policial tem para desempenhar o seu trabalho e, se nós melhorarmos essas condições, podemos verificar o efeito dessa melhoria. Aqui estamos falando de manipulação, dessa melhoria dessas condições, variável independente, sobre o seu desempenho. Também é comum encontrarmos nos nossos alunos a falta de clareza na explicitação das estratégias a utilizar, que nós chamamos aqui de procedimentos, os passos metodológicos dados para o alcance de um determinado objetivo. Dependendo da natureza da pesquisa, da investigação, usamos um tipo de estratégia ou outro tipo de estratégia. Por exemplo, nas pesquisas na área social, é comum utilizarmos entrevistas. Se nós concluirmos pela necessidade imperiosa de utilizarmos entrevistas, então temos que utilizar entrevistas. E é preciso, então, sabermos escrever um guião adequadamente de entrevistas com as perguntas pertinentes, não é, que devemos fazer, a forma pela qual fazemos essas perguntas, se as perguntas são abertas, se são fechadas, se são abertas e fechadas, tudo isso é definido pela natureza do trabalho que nós queremos realizar. Muito bem. Também gostaria de falar para vocês dos erros e de falta de clareza e omissões nos resultados, né? Vocês já viram, na primeira parte desta disciplina, a abordagem quantitativa, e na segunda parte desta disciplina, a abordagem qualitativa, que os resultados de pesquisa, quer qualitativa, quer quantitativa, exigem uma forma de serem apresentados. Há casos em que, mesmo na pesquisa qualitativa, temos que usar tabelas e gráficos, tá certo? Há casos em que não precisamos usar tabelas e gráficos e temos que recorrer a categorias de análise, não é? Muito bem. Então, de qualquer maneira, recomenda-se que os resultados sejam apresentados com a devida clareza para que o leitor entenda muito bem o artigo científico, portanto, produzido. Às vezes, também os nossos alunos, muitas vezes, têm falta de clareza ou omitem informar os aspectos necessários na discussão. É quando eles não conseguem estabelecer a relação entre os resultados obtidos e o procedimento, porque os resultados obtidos num determinado trabalho científico, eles não são obtidos à toa. Eles são obtidos porque se fez bem a leitura para enquadrar o problema, se pensou bem na metodologia a utilizar e se utilizou bem a metodologia. Tá? É preciso, então, fazer dialogar, né, os resultados com o procedimento e, inclusive, com a própria literatura. Às vezes, os alunos não têm este treinamento, este cuidado. Às vezes, também não conseguem mencionar os principais problemas encontrados na pesquisa. Raramente, numa pesquisa científica, tudo dá certo. Raramente. Né? Normalmente, acontece um problema ou outro. Nós precisamos descrever o que aconteceu, até porque o leitor entenda que talvez, provavelmente, essa intercorrência, esses erros, esses problemas, digamos assim, afetaram, de alguma maneira, o alcance dos resultados. Os alunos, às vezes, não têm condições de estabelecer a ponte, entre aspas aqui, né, a conexão entre o trabalho que ele desenvolveu, ou eles desenvolveram, e novos estudos por desenvolver. Eu disse no início desta disciplina, da parte que me cabe, que dificilmente hoje em dia nós somos inéditos no trabalho científico, na medida em que a pesquisa científica avança de forma galopante, as informações correm rapidamente, há um conjunto muito grande de informações, então dificilmente nós somos inéditos. Então, significa que, quando nos engajamos numa pesquisa, normalmente há alguma pergunta para ser respondida por um outro pesquisador, ou por nós mesmos, ou por um outro pesquisador. Então, as questões para serem respondidas futuramente devem ser, portanto, inclusive, mencionadas no trabalho científico. É exemplo do que vou mostrar para vocês agora, trazendo de novo o trabalho de Teixeira. Teixeira, quando escreveu esse trabalho, ele deixou muito claro, né, portanto, no trabalho dele, e vocês podem verificar a parte que está em negrito, qual é, digamos assim, a questão que poderá ser importante para trabalhos futuros. Ele diz assim, uma eventual correlação entre migração desses cidadãos, tanto
da Nigéria, Guiné-Bissau e Senegal, portanto, a correlação entre a estada deles em Cabo Verde e o crime. Uma eventual correlação poderia, isso sim, apontar a pertinência da busca em estudos posteriores de variável ou variáveis relevantes interpostas entre os dois fenômenos, demonstrando um papel indireto do incremento do fluxo migratório sobre o aumento da criminalidade. Está deixando aqui uma pista interessante como pergunta, né, a ser respondida em trabalhos futuros. Encontramos também os nossos alunos falta de clareza, ou inclusive omissões, nas referências quando eles não conseguem listar no texto, na parte final, no final da página, as informações do autor, sobrenome, não é? Ano da obra, página, tá? Da revista em que o trabalho foi publicado. Muitas vezes acontece isso, orientamos nossos alunos a ter esse cuidado. Quando nós utilizamos num trabalho mais de um autor, portanto, 3 autores e adiante, segundo a orientação das normas técnicas do Brasil, de referências bibliográficas, nós devemos, quando citamos pela primeira vez esses autores, utilizar o sobrenome do autor e do coautor ou coautores, todos pela primeira vez. Mas quando estamos citando pela segunda, terceira ou quarta vez, aí sim, nós temos que citar o sobrenome somente do primeiro e nos referir aos demais como outros, e outros, que significa, que tem a ver aí com o que está escrito em latim, que é ali, portanto, e outros. Ou ECOL, abreviação de e colaboradores. Muitas vezes também os alunos fazem citação literal do conteúdo de um trabalho que um autor apresentou e não colocam aspas no início da citação e no final da citação e não colocam a página. É um erro que tem que ser corrigido e evitado. Muitas vezes também os alunos cometem um grande problema, que é não dar crédito aos autores, não é, mencionados no seu trabalho, consultados e mencionados no seu trabalho. Quando nós não damos crédito a um autor consultado, nós estamos nos apropriando indevidamente das ideias desse autor. Isto é plágio, isto é crime e tem que ser evitado. Muitas vezes também os alunos têm problemas para fazer a citação literal de trechos do autor, não é? E na orientação das normas técnicas brasileiras, portanto, recomendamos aos alunos que façam sempre um recuo quando a citação em mais de 3, envolve mais de 3 linhas, que nós façamos um recuo da esquerda para a direita de 4 centímetros,5, não é? E coloquemos o trecho da citação em tamanho de letra inferior ao tamanho da letra do próprio texto, né? Muitas vezes também os alunos não conseguem colocar adequadamente nas referências, naquela lista final de referências, as citações utilizadas no corpo do texto. Ou colocam citações que não foram utilizadas no corpo do texto, ou omitem essa informação. Então, este é um problema que muitas vezes nós verificamos, nós constatamos nos nossos alunos e, portanto, chamamos a atenção de vocês nesse sentido. Agora, passemos a falar dos erros, já agora de outra natureza, os erros de linguagem também frequentemente cometidos por nossos alunos. São erros, por exemplo, de concordância e de sentido, né? Nós ensinamos aos nossos alunos, de acordo com a tradição de psicologia experimental, né, rigorosa, que nós devemos evitar o uso do verbo na primeira pessoa, quer do singular, quer do plural, porque isto caracteriza pessoalidade e nós devemos ser impessoais, não é? Nesse sentido. No caso da educação, eu partilho também a pesquisa em educação que sou formado na área. Então, no caso da educação, então, há uma tolerância com relação a isso, tá? E também verificamos erros de linguagem no sentido de uso de termos científicos incorretamente, uso de categorias incorretamente. É preciso, portanto, ter esse cuidado.
Um outro aspecto tem a ver com a questão da parcimônia, eu me referi a isso no início, e queria aqui enfatizar o seguinte: um trabalho, qualquer artigo científico, ele deve conter, do início ao fim, uma certa proporcionalidade entre as partes que o caracterizam. Então, não é correto que, na introdução de um artigo, nós utilizemos 3, 4, 5 páginas e, na parte do método, utilizemos uma página e, na parte de resultados e discussão, utilizemos 3, 2 ou 3 páginas. Então, há uma desproporcionalidade. Então, é preciso que todas as partes do artigo tenham uma certa proporcionalidade. Isso não significa que, necessariamente, né, o método tenha que ter o mesmo número de páginas que a introdução ou que a discussão. Mas é que não haja tanto uma quantidade muito aberrante de páginas na introdução e uma quantidade ínfima de páginas no método. Até porque qualquer revista científica exige-nos esse cuidado e já nos diz de antemão quantas páginas temos que escrever, né, num artigo. E isto já nos obriga a sermos parcimoniosos, portanto, nesse sentido. Então, em termos gerais, essas são as considerações que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu tenho a convicção de que a compreensão devida deste assunto ficará mais claro quando vocês tiverem acesso aos textos que dão consistência a esta apresentação e fizerem, tá, o trabalho de casa, vamos chamar aqui assim de trabalho de casa. A ideia, caros formandos e caras formandas, é que o escrever artigo científico é um treino, uma aprendizagem, exige dedicação. Não se aprende a escrever, como eu disse no início, de um dia para a noite, é um procedimento, é um processo relativamente longo, mas interessante e necessário. Então, vocês podem ter todas as informações possíveis sobre o trabalho científico, mas isso só será efetivo em termos de aprendizagem do escrever corretamente se essas informações estiverem aliadas, conectadas com o exercício da prática da escrita de trabalhos científicos. Então, esta é a nossa expectativa. Eu gostaria de agradecer a vocês por pela atenção a esta videoaula, e então a expectativa é que nos encontraremos na próxima videoaula. Muito obrigado, até a próxima apresentação.